Existe um povo na Bíblia cuja origem nasce de um pecado tão obscuro que o próprio nome se transforma em cicatriz. Uma nação que carregou, geração após geração, a lembrança de um começo vergonhoso, como se a história tivesse gravado na identidade deles uma marca que ninguém conseguia apagar. Um povo frequentemente associado à idolatria, à sedução e a um orgulho que parecia desafiar o próprio céu. E ainda assim, contra toda expectativa, contra toda lógica religiosa, Deus permitiu que dessa linhagem surgisse uma mulher que entraria diretamente na genealogia do Messias. Isso é desconfortável. Porque, se estamos falando de justiça, Moabe não deveria ocupar espaço no enredo da redenção. Mas ocupou. E essa presença levanta uma pergunta que mexe com as nossas certezas: será que Deus é capaz de transformar até a origem mais contaminada em instrumento do seu propósito eterno? A história dos Moabitas começa em um dos episódios mais perturbadores de toda a narrativa bíblica. Depois do juízo sobre Sodoma e Gomorra, Ló foge para as montanhas levando consigo as duas filhas. Ele escapa da destruição, mas não escapa do trauma. Seu mundo desmoronou. Sua cidade virou cinzas. Sua esposa ficou para trás, transformada em estátua de sal. E agora aquele pequeno núcleo familiar se vê isolado, frágil, sem proteção, sem futuro e, principalmente, sem esperança. A caverna se torna abrigo, mas também se torna cenário de escolhas que jamais deveriam acontecer. O que era para ser refúgio vira berço de um pecado que atravessaria séculos. Ali, longe de qualquer cidade, longe de qualquer sinal de normalidade, o medo começa a governar as decisões. As filhas de Ló olham ao redor, veem silêncio, veem ruína, e interpretam aquilo como fim definitivo. Na lógica delas, não haveria mais homens, não haveria casamento, não haveria descendência, não haveria continuidade. O trauma as faz enxergar o mundo como se ele tivesse acabado. E quando a pessoa acredita que não existe amanhã, ela se sente autorizada a construir um amanhã com as próprias mãos, mesmo que isso custe a alma. Foi nesse ambiente de desespero que elas decidiram produzir futuro por meio do pecado. Embriagaram o próprio pai e, em 2 noites consecutivas, cometeram incesto para gerar filhos. O texto bíblico é direto. Não suaviza. Não romantiza. Não transforma em estratégia de sobrevivência. Ele registra com frieza aquilo que aconteceu: 2 linhagens nasceram marcadas por transgressão. E é aqui que o peso do nome aparece. Da filha mais velha nasceu Moabe. E esse nome, longe de ser neutro, é um memorial permanente. Moabe significa do pai. É como se a identidade do povo fosse um lembrete eterno da caverna. Um nome que, a cada pronúncia, reabria a ferida e devolvia a lembrança da origem. Diferente de povos antigos que exaltavam seus mitos fundacionais como glória, Moabe carregava uma origem que expunha vergonha. Ainda assim, Deus permitiu que aquela linhagem existisse, crescesse e se organizasse como nação. Isso também é desconcertante. Porque, para nós, parece lógico que aquilo que nasce do pecado deveria ser apagado imediatamente. Mas Deus, muitas vezes, não apaga de imediato. Ele permite que a história se desenrole, não porque aprove o pecado, mas porque usa o tempo para revelar algo maior. Moabe não nasceu apenas de um ato individual, nasceu de uma decisão tomada sem fé, sem consulta a Deus, movida pela pressa e pelo medo. E essa diferença é crucial. Enquanto Abraão esperou décadas por uma promessa, mesmo em meio à esterilidade e ao silêncio, as filhas de Ló escolheram atalhos. E todo atalho, no mundo espiritual, cobra um preço. O surgimento de Moabe deixa um princípio claro: nem toda continuidade biológica é sinal de aprovação divina. A vida pode continuar, os descendentes podem crescer, uma nação pode se formar, e ainda assim aquela estrutura carregar marcas espirituais profundas. Com o tempo, os Moabitas se estabeleceram a leste do Mar Morto, numa região conhecida como o Planalto de Moabe. Uma terra de contrastes, vales férteis e áreas áridas, rotas comerciais e lugares isolados. Um território que moldou a alma do povo. A dureza do ambiente fortaleceu neles uma identidade resiliente, combativa e, aos poucos, autossuficiente. Cidades fortificadas foram surgindo. Cultura própria foi se consolidando. A língua era parecida com a de Israel.
Havia parentesco distante, afinal, Moabe vinha de Ló, sobrinho de Abraão. Mas espiritualmente, os caminhos se separaram. Israel carregava a memória de aliança, promessa e direção divina. Moabe carregava a memória silenciosa da caverna, como uma sombra que acompanhava a nação. E essa diferença invisível se tornaria combustível de rivalidade. O intrigante é que, apesar da origem vergonhosa e dos conflitos posteriores, Deus não ordenou a destruição imediata de Moabe. Pelo contrário, deu-lhes território, espaço e tempo na história. E isso revela algo profundo sobre o caráter de Deus. Ele não elimina automaticamente tudo o que nasce em contexto quebrado. Às vezes, ele permite que exista para que, no desenrolar da história, fique evidente o que a soberba produz, o que a idolatria constrói, e o que a graça pode resgatar. Quando Israel saiu do Egito sob a liderança de Moisés e caminhava rumo à terra prometida, Moabe já estava instalado. E quando os israelitas acamparam nas planícies moabitas, perto do Jordão, essa aproximação não gerou hospitalidade. Gerou pânico. O rei de Moabe, Balaque, olhou para aquela multidão e entendeu que não estava diante de um exército comum. Ele sabia que havia um poder invisível cercando Israel. Ele percebeu que aquele povo carregava um Deus que não podia ser reduzido a ídolos locais, nem controlado por rituais humanos. E, em vez de se humilhar, Moabe escolheu enfrentar. Balaque não começou com espadas. Ele começou com o invisível. Ele decidiu travar guerra espiritual contra Balaão, um homem conhecido por palavras consideradas eficazes, alguém que carregava a reputação de abençoar e amaldiçoar com resultado. A lógica de Balaque era simples: se Israel for derrotado no mundo espiritual, cairá naturalmente no mundo físico. Essa atitude revela o coração moabita. Eles reconheciam o poder do Deus de Israel, mas preferiam combatê-lo em vez de se submeterem a ele. A consciência de que Deus é real não é o mesmo que reverência. E Moabe tinha consciência, mas não tinha rendição. O episódio de Balaão expõe um contraste gritante. Mesmo sendo estrangeiro, Balaão teve acesso à voz de Deus e soube, desde o início, que não poderia amaldiçoar o que o Senhor havia abençoado. Ainda assim, seduzido por recompensa e honra, tentou encontrar brechas. Tentou contornar limites. E Deus precisou usar um meio humilhante para freá-lo, uma jumenta. A criação enxergou o perigo que o profeta não via. A jumenta percebeu o anjo no caminho, enquanto o homem famoso caminhava cego, dominado pelo interesse. Essa cena não é apenas curiosa, ela é teológica. Mostra o quanto o desejo pode cegar alguém a ponto de torná-lo menos sensível que um animal. Quando Balaão finalmente abriu a boca para pronunciar maldição, aconteceu o inesperado. No lugar de maldições, vieram bênçãos. E não uma vez. Várias vezes. Balaque insistia, mudava o lugar, buscava uma perspectiva diferente, como se outro ângulo pudesse alterar a decisão de Deus. Mas Deus transformava o intento maligno em declaração de favor. Israel nem sabia que estava sendo alvo de conspiração espiritual. Enquanto o povo seguia sua jornada, Deus desmontava ataques invisíveis, provando que nenhuma estratégia prevalece contra aquilo que ele decidiu proteger. Essa é uma das verdades mais reconfortantes e, ao mesmo tempo, mais aterrorizantes. Há batalhas que você nem percebe, mas Deus percebe todas. Há guerras que nem chegaram aos seus ouvidos, mas não passaram do céu. A frustração de Balaque revela o orgulho de Moabe. Eles não suportavam a ideia de que existia um povo guardado por um Deus soberano. Era um orgulho nacionalista, sim, mas também era um orgulho teológico. Moabe não aceitava a supremacia de Javé. E quando não conseguiu vencer com palavras e maldições, mudou a estratégia. É aqui que a história se torna ainda mais sombria. Porque existe um tipo de ataque que não tenta derrubar você por fora, tenta apodrecer você por dentro. Balaão deixou um conselho perverso. Se Israel não podia ser destruído externamente, poderia ser corrompido internamente. A fraqueza humana seria a porta de entrada. E o cenário dessa corrupção foram as planícies de Sitim. Israel começou a se misturar com mulheres moabitas. O texto deixa claro, não foi coerção, foi escolha. Primeiro veio o envolvimento sexual.
Depois, o convite para participar de festas e sacrifícios. O que começou como desejo carnal se tornou mistura espiritual. E essa é uma das armadilhas mais antigas do inimigo. Ele não precisa fazer você negar Deus com a boca, ele só precisa fazer você dividir o coração. Os israelitas foram atraídos ao culto de Baal-Peor, uma divindade associada a práticas degradantes e rituais que profanavam a dignidade humana. A sedução moabita não era apenas física, era religiosa. Comer dos sacrifícios e se prostrar diante do ídolo significava romper a exclusividade da aliança com o Senhor. E o choque é este: um povo que tinha visto o mar vermelho se abrir, que tinha visto a glória descer no Sinai, agora se curvava diante de um ídolo estrangeiro. Não por falta de informação, mas por complacência. A proximidade com o pecado faz a pessoa tratar o sagrado como comum e o comum como sagrado. A resposta de Deus foi severa. Uma praga se espalhou no acampamento. Milhares morreram. Moisés recebeu ordem de punir publicamente os líderes envolvidos, como sinal de que a santidade não é assunto negociável. E, no meio do caos, um gesto de afronta explícita aconteceu: um homem de Israel, Zimri, levou descaradamente uma mulher estrangeira para sua tenda, como se desafiasse o próprio juízo em andamento. Não era apenas imoralidade, era rebelião. Era um eu faço o que quero diante do Deus que tinha dito sede santos. Foi então que Finéias se levantou com zelo, atravessou a tenda e executou o casal. A praga cessou, mas o custo já era altíssimo: 24.000 israelitas haviam morrido. Deus declarou que o zelo de Finéias fez expiação e estabeleceu com ele um pacto de paz e sacerdócio. Esse episódio marcou a memória de Israel para sempre. Moabe não havia conseguido amaldiçoar Israel com palavras, mas quase o destruiu por corrupção. E isso selou a reputação moabita como um inimigo perigoso, não necessariamente o inimigo que vence pela espada, mas o inimigo que enfraquece pela sedução, pelo convite, pela mistura, pelo não tem problema. Moabe se tornou símbolo do que ameaça a fidelidade do povo de Deus, não pela força bruta, mas pela infiltração silenciosa. Depois desse trauma, a relação entre os dois povos nunca mais foi a mesma. Quando a lei foi reafirmada antes da entrada na terra prometida, um decreto foi estabelecido de forma clara e dura: nenhum amonita ou moabita entraria na congregação do Senhor, nem mesmo até a 10ª geração. Isso não surgiu do nada. Não foi impulso. Foi resultado de histórico: falta de hospitalidade no deserto, contratação de Balaão, tentativa de destruição espiritual, sedução e idolatria. Moabe havia se colocado, repetidas vezes, contra o propósito de Deus. É importante entender o que a Escritura está comunicando. Essa exclusão não era um ódio racial. Moabe descendia de Ló, parente de Abraão. Tanto que Deus proibiu Israel de tomar a terra deles como conquista, o Senhor havia concedido aquele território aos filhos de Ló. Havia reconhecimento territorial, mas havia restrição espiritual. Eles podiam ter terra, mas não tinham altar. A congregação de Israel não era apenas uma reunião social, representava o centro da aliança, a adoração exclusiva, o espaço da presença. Permitir entrada irrestrita de um povo que tinha histórico de corromper essa aliança seria abrir portas para repetir o desastre. O decreto funcionava como limite protetor. E a expressão até a 10ª geração carrega simbolismo de completude, como se dissesse: isso não é algo pequeno, nem passageiro, é sério, profundo, total. Aos olhos humanos, parecia definitivo. Mas, mesmo em decretos rígidos, existe uma tensão silenciosa: a lei regula a nação como sistema, mas Deus nunca deixa de ver o indivíduo. A porta parecia fechada, mas não necessariamente trancada para sempre. Moabe vivia um paradoxo: existia por misericórdia, mas permanecia afastado por justiça. Deus pode conceder existência sem conceder intimidade. Pode permitir prosperidade sem conceder comunhão. E esse ponto é fundamental para entender o que acontece depois. Porque, em meio à rigidez da lei e à proibição que parecia impossível de contornar, Deus escreveu uma das histórias mais delicadas e poderosas da Escritura. Não como acaso. Não como brecha. Mas como sinal de que a graça não está presa a fronteiras nacionais quando encontra a fé verdadeira. A história de Ruth começa em um tempo de fome. Uma família israelita,
para sobreviver, sai de Belém e vai justamente para Moabe, a terra marcada, a terra proibida. Isso já é irônico, às vezes, os caminhos de sobrevivência levam a encontros que têm propósito eterno. Elimeleque, Noemi e seus filhos se estabelecem em Moabe. Os filhos se casam com mulheres moabitas, Ruth e Orfa. O tempo passa e a tragédia se instala. Elimeleque morre. Depois morrem os 2 filhos. E ficam 3 viúvas, sem proteção, sem herança, sem futuro. O que foi refúgio se torna luto. Noemi decide voltar para Belém ao ouvir que o Senhor visitou seu povo com pão. E, antes de partir, ela aconselha as noras a ficarem em Moabe, reconstruírem suas vidas ali. Orfa decide ficar. Ruth, porém, faz algo que atravessa séculos, ela escolhe não apenas acompanhar Noemi, mas romper com tudo o que Moabe representava espiritualmente. As palavras de Ruth não são apenas bonitas, são pacto. Quando ela diz que o povo de Noemi será seu povo e que o Deus de Israel será seu Deus, ela não está fazendo um discurso emocional. Ela está assumindo conversão total. Ela está abandonando sua terra, sua identidade nacional, seus deuses, suas garantias, seu futuro previsível. Ela está escolhendo o caminho da fé, mesmo que isso signifique entrar em Belém como estrangeira, viúva e pobre. E a Bíblia faz questão de mostrar o peso social desse status. Ruth não chega como alguém orada, chega como alguém vulnerável. Para sobreviver, ela recolhe espigas que caem durante a colheita, uma prática destinada aos marginalizados. Há humilhação ali, mas há provisão. E é nesse cenário simples, no chão do campo, que a providência de Deus começa a revelar a delicadeza da graça. Ruth vai justamente ao campo de Boaz, um homem influente, justo, temente ao Senhor, parente de Elimeleque. Boaz anota. E não é porque ela chamou a atenção superficialmente. É porque o testemunho dela já tinha corrido, a fidelidade com Noemi, a coragem de deixar Moabe, a disposição de servir, a entrega ao Deus de Israel. Boaz não a rejeita por ser moabita. Pelo contrário, ele a protege. Ordena que não a molestem. Garante água, comida, dignidade. E declara algo poderoso, que ela buscou refúgio debaixo das asas do Deus de Israel. Essa frase é linda porque ela inverte a história. Moabe, que era símbolo de sedução e corrupção, agora vê uma moabita buscando abrigo, não como quem vem para corromper, mas como quem vem para ser transformada. A postura do coração muda tudo. O sangue dela é moabita, mas o altar do coração agora é do Senhor. A relação entre Ruth e Boaz se desenvolve dentro de honra e obediência. Quando chega o momento, Ruth pede redenção. Ela invoca o direito do resgatador, reconhecendo Boaz como aquele que pode restaurar a história da família. Boaz aceita, mas não de forma irresponsável. Ele segue os procedimentos legais. Torna público. Resolve com integridade. Assume compromisso diante das autoridades. E, desse modo, aquela moabita, que carregava o estigma da proibição, é integrada à herança de Israel não por transgredir a lei, mas pelo cumprimento do espírito dela, fé, lealdade, conversão, compromisso com o Deus verdadeiro. O casamento de Ruth e Boaz não é apenas romance, é teologia encarnada. Da união nasce Obed, pai de Jessé, avô do rei Davi. Uma moabita entra no tronco messiânico. Deus não apaga a origem dela, Deus redime a origem dela. Ela não é acolhida por mérito étnico, mas por fé viva e obediência radical. E aqui uma verdade explode: a maldição não tem a palavra final quando a conversão genuína. O sistema de Moabe foi rejeitado, mas uma moabita foi abraçada. Deus resiste a estruturas orgulhosas, mas se inclina para corações quebrantados. A história, no entanto, não para na redenção individual. Porque enquanto Ruth é resgatada, Moabe como nação continua seguindo um caminho oposto. Como entidade política e espiritual, Moabe permanece orgulhoso, idólatra, hostil. Ao longo dos séculos, experimenta momentos de domínio, prosperidade e vitórias temporárias, mas essas vitórias alimentam a arrogância. Durante o período dos juízes, Moabe oprime Israel. O rei Eglon subjuga o povo por 18 anos. E Deus levanta um libertador improvável, Iude, canhoto,
que executa juízo de maneira humilhante contra o opressor. Há paz temporária, mas não há arrependimento moabita. Moabe trata cada derrota como acidente, não como advertência. Mais tarde, no período dos reis, Moabe se torna tributário. E quando Israel enfraquece, Moabe se rebela. O episódio do rei Mesa, narrado em 2 Reis, revela a profundidade da perversão religiosa. Cercado, sem saída, Mesa sacrifica o próprio filho primogênito sobre um muro como oferta ao seu deus, Quemos. Isso não é apenas brutalidade, é o retrato do que a idolatria faz. Ela exige sangue, exige inocentes, exige o que há de mais precioso. Um Deus falso sempre cobra. E, mesmo que traga coragem momentânea, não traz redenção. Traz condenação. Os profetas passam a anunciar juízos severos contra Moabe. Isaías descreve destruições rápidas, cidades caindo, lamentos se espalhando. Jeremias dedica um capítulo inteiro para declarar a humilhação de Moabe, cidade por cidade, nome por nome, como se Deus dissesse: eu vi cada muralha, eu vi cada altivez, eu vi cada soberba. E qual era o pecado central? Sempre o mesmo: orgulho, altivez, confiança em si, desprezo pelo Senhor. Moabe não foi julgado por ignorância, mas por resistência persistente. Eles viram, ouviram, perceberam o agir do Deus de Israel, e ainda assim escolheram permanecer fiéis aos próprios deuses e à própria soberba. O orgulho os impediu de aprender com exemplos como Rute. Uma mulher se humilhou e encontrou vida, uma nação se exaltou e encontrou ruína. O juízo veio por meio de impérios estrangeiros. Moabe foi devastado, disperso, perdeu cidades, perdeu identidade, perdeu continuidade nacional. Com o tempo, deixou de existir como nação reconhecível. A língua desapareceu. Os deuses foram esquecidos. O território foi ocupado por outros povos. E assim as profecias se cumpriram: nenhuma nação que se exalta contra Deus permanece para sempre. Só que, mesmo no meio desse juízo, surge uma nota surpreendente. Jeremias menciona que, nos últimos dias, Deus restauraria os cativos de Moabe. Isso não significa necessariamente que a nação soberba seria reconstruída como era antes, mas aponta para algo mais profundo: moabitas como pessoas nunca estiveram fora do alcance da misericórdia. Moabe como sistema cai. Mas indivíduos podem ser alcançados. Estruturas desmoronam, corações ainda podem ser salvos. E aqui o ciclo se fecha com força simbólica: da caverna à ruína, da vergonha ao juízo, da altivez à extinção nacional. Mas, no meio disso, existe um fio vermelho de redenção passando por Rute, e por tudo o que essa história representa. Moabe não é apenas um relato antigo sobre um povo que existiu e desapareceu. Moabe é um espelho espiritual. Ele nos mostra que origem não determina destino, mas postura diante de Deus determina tudo. Uma nação inteira se perdeu por orgulho. Uma mulher, do mesmo sangue, entrou para a linhagem do Messias por humildade e fé. E, quando a gente percebe isso, a pergunta muda. A questão deixa de ser de onde você veio, e passa a ser para onde você está indo. Porque há pessoas que se prendem ao passado como sentença. Há pessoas que carregam a própria história como se fosse condenação inevitável. Mas Deus mostra, com Rute, que Ele não fica preso ao nosso começo. Ele olha para a nossa decisão. Ele olha para o nosso coração. Ele olha para a nossa rendição. E, com Moabe como nação, ele mostra que ninguém vence o céu com soberba. Você pode ter muralhas, pode ter rotas comerciais, pode ter prosperidade, pode ter vitórias temporárias, mas se seu coração é altivo, cedo ou tarde você se choca com a realidade: Deus resiste aos soberbos. Tudo o que você ouviu nessa história carrega aplicações profundas, e algumas são incômodas. Quantas vezes nós repetimos o caminho das filhas de Ló? Quantas vezes interpretamos o silêncio como abandono e, por medo, buscamos atalhos? Quantas vezes tentamos produzir futuro com pecado, justificando com eu precisava, era a única saída, não tinha opção? Quantas vezes tentamos enfrentar Deus em vez de nos render? Quantas vezes escolhemos negociar com a mistura espiritual, com a acomodação, com o não é tão grave, com o ninguém está vendo?
Moabe quase destruiu Israel não com espada, mas com convite. Às vezes, o maior inimigo não é o ataque direto, é a sedução que torna o pecado familiar. E aqui vem a provocação inevitável: você está repetindo os passos de Moabe ou a decisão de Ruth? Você está construindo sua vida em autossuficiência ou está buscando refúgio debaixo das asas do Deus vivo? Existe alguma área em que a mistura espiritual, a acomodação ou o medo tem roubado sua fidelidade? Essas perguntas não existem para produzir culpa vazia. Elas existem para despertar consciência. Porque transformação real começa quando a verdade confronta, não quando a emoção acaricia. A história de Moabe prova que Deus ainda escreve histórias improváveis. Ele ainda redime origens manchadas. Ele ainda resgata pessoas que decidem mudar de direção. Mas a graça não negocia com o orgulho. A graça não faz acordo com a soberba. Ela abraça o quebrantado e resiste ao altivo. E a grande questão é esta: você está disposto a dar esse passo hoje? Não amanhã. Não quando tudo melhorar. Hoje. Porque, no reino de Deus, o tempo da rendição sempre é agora. Se essa mensagem falou com você, não deixe o conhecimento estacionado na mente. Aplique. Reavalie escolhas, vínculos, alianças, desejos, rotas, hábitos. Peça discernimento. Peça limpeza. Peça firmeza. E, acima de tudo, peça um coração como o de Ruth, decidido, fiel, humilde, disposto a abandonar Moabe por dentro antes de abandonar Moabe por fora. Porque muita gente muda de endereço e continua adorando Quemos no coração. E Deus não está interessado apenas no seu deslocamento, Ele está interessado no seu altar. Se você quer continuar aprendendo histórias bíblicas profundas com esse nível de detalhe, se inscreva no canal e ative o sino. Mas, mais importante do que qualquer apoio externo, é o que fica dentro de você depois desse vídeo, a decisão. Moabe mostra o fim da soberba. Ruth mostra o caminho da graça. E agora, a escolha está diante de você. Até a próxima, Deus te abençoe.